Shalom, queridos. Hoje é Jeremias capítulo 31. Jeremias capítulo 31 nos fala que após o cumprimento, a profecia de que os habitantes de Judá e Jerusalém seriam levados como escravos para a Babilônia, o Senhor Deus envia uma mensagem de esperança para seu povo. A promessa de Deus é que eles serão salvos, restaurados e voltarão com a alegria do cativeiro. O Senhor trocará a tristeza e a dor e o lamento por cântico de júbilo e esperança. Há esperança para o futuro, nosso futuro. Por mais adversas que sejam as circunstâncias, a palavra de Deus garante vitória para aqueles que esperam no Senhor. É bom confiar no Senhor. Ele é justo e misericordioso. Ele fortalece o exausto e renova o enfraquecido. Ele não os despreza, não os joga fora. Não, ele não faz isso. Ele acolhe e abraça. O Senhor Deus promete ao seu povo que agora está escravo, de que fará uma nova aliança com eles, superior à antiga. É a aliança de Deus conosco através de Jesus Cristo. Por fim, ele promete a todo Israel que eles jamais serão abandonados. O Senhor os restaurará no fim, e eles voltarão e adorarão ao Senhor em espírito e em verdade. Jeremias 31, de 1 a 7, o Senhor salva o seu povo. Jeremias 31, de 8 a 14, o povo de Deus restaurado. Jeremias 31, de 15 a 20, há esperança para o seu futuro. Jeremias 31, de 21 a 26, o exausto e enfraquecido. Jeremias 31, de 27 a 34, uma nova aliança. Bendito seja o nosso Deus. Jeremias 31, de 35 a 40, Israel jamais será rejeitado. Israel jamais será rejeitado e a igreja não será rejeitada. Nós somos escolhidos do Senhor, Ele é soberano, Ele nos escolheu porque Ele ama incondicionalmente e Ele jamais nos rejeitará. Agora, as disciplinas vêm. Nós sabemos que Deus nos ama, por isso nos disciplina. Porque nós temos a tendência de sempre estar fugindo da sua palavra. Fugindo até mesmo porque a gente sabe que não quer obedecer. Então a gente fecha o livro, deixa lá na estante, ou então deixa aberto no Salmo 91, e aí vai passando o tempo e a gente longe de Deus, porque como é que pode saber o que Deus quer e fazer o que Ele quer se não ler a palavra? Então, graças a Deus que nós estamos entendendo isso, e o Senhor nos deu a graça de voltarmos a Ele de uma maneira maravilhosa, pela Sua palavra, que é a maneira de estarmos com Ele, ouvindo o que Ele diz e fazendo o que Ele manda. É assim que nós temos que viver. E toda a Bíblia está nos ensinando isso. Nós estamos na antiga aliança, vendo os profetas, já vimos o profeta Isaías, foi essa luta para o povo se manter na palavra, e agora estamos vendo o profeta Jeremias, a mesma luta. Os profetas sempre sofrem porque traz os recados de Deus e o povo não quer ouvir os recados de Deus. Mas hoje nós temos a Bíblia completa, que é a nossa profecia. Portanto, a gente não precisa perguntar o que é que Deus está falando aí para mim. A gente abre a Bíblia que Ele vai falar com a gente. Claro que tem aqueles que Deus coloca na frente do seu povo, porque Ele gosta de hierarquia, Ele gosta de tudo organizado. Então, tem os profetas e profetisas que ficam sentados e ouvindo o profeta que foi escolhido para falar. É tudo com decência e ordem. O apóstolo Paulo fala sobre isso, quando está falando aos Coríntios, na sua primeira carta.
no capítulo 14, ele está falando sobre essa decência e ordem que deve ter. Porque você vê lá em 1 Coríntios, que todos queriam falar, 1 Coríntios capítulo 14, todos queriam falar de uma só vez, todos queriam falar em línguas, todos queriam profetizar, tudo de uma vez só. E aí ele bota ordem. Deus, nosso Deus gosta de tudo em ordem. Paulo mostra como é que vai ser. Se o profeta está lá na frente falando, os outros profetas se calam e ouvem. E aí, Deus gosta de fazer o culto assim, gosta que a gente faça o culto assim. Por isso que você que está cheio de dons espirituais, senta-se para ouvir aquele que Deus determinou que vai trazer a palavra. Não se interrompe. O espírito não se interrompe. Tem aquele que está na frente falando, trazendo a profecia, ou seja, trazendo a palavra de Deus, e aqueles que estão sentados, mesmo que eles tenham revelações do Senhor, eles aguardam terminar aquela ministração, aquele profeta que está falando, para depois ele chegar ao profeta e dizer que Deus também falou isso enquanto ele estava ouvindo a palavra, e o profeta, se foi de Deus mesmo, eles vão julgar a profecia. Foi Deus mesmo? Compare aqui na Bíblia, Deus está falando isso mesmo? Pois é, todos entendidos que a profecia é a Bíblia. Ninguém tem outra profecia que não seja a Bíblia. E aí o que está na frente falando, se é uma pessoa que está realmente comprometida, que tem profetas descomprometidos, né? Pensando que vai ficar inventando coisa. Olha, Deus disse isso, olha, Deus disse aquilo. Não é para inventar nada. Não é para dizer essas coisas assim de qualquer maneira, aleatoriamente. Falar de vida espiritual é muito importante. Você não pode detonar uma vida inventando, olha, eu vi ali no céu, algo estava direcionado para você. Não invente coisa, não. Você vai na Bíblia, lê, estuda, e aí o Senhor vai lhe falar dentro da Bíblia o que aquela pessoa precisa, dentro da palavra de Deus. Então a gente não tem que estar inventando nada, Deus deixou a Bíblia completa, não foi pouco trabalho, era escrita em rolos, peles de animais, no início logo escrita em pedra. Você acha que Deus ia brincar de escrever? Ele pegou pessoas inspiradas por ele, como Moisés, por exemplo, que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, e os outros profetas, todos deixaram tudo aqui, tudo que está escrito foi Deus que usou para eles falarem e deixar escrito. Então, são 1.189 capítulos da Bíblia. Para a gente ficar inventando coisa fora da palavra? Não pode. É muito grave esse pecado, rejeitar a palavra do grande rei, o Senhor dos senhores, para pegar e ficar inventando coisa da nossa imaginação. Eu não me esqueço quando eu estava no culto de oração, os profetas tudo querendo falar, tudo querendo pegar microfone para falar, e tudo isso estava fora de ordem. O culto de oração é para a gente orar, e se Deus traz alguma revelação, tem que ser dentro da palavra. Aí, um desses que tiram microfone para ficar falando, que já sabe que já tem gente que gosta de microfone para falar o que a Bíblia não falou, porque o microfone para você falar o que Deus está falando é maravilhoso. Você fica com a agonia de ver o microfone na mão para falar o que está na sua cabeça, que você inventa. E isso me aconteceu. Eu estava num lugar por causa da oração, eu fui para orar com esses irmãos. E esses irmãos, entre eles, irmãos e irmãs, é claro. Aí, entre eles, um levantou a voz e disse: aqui tem alguém que está dormindo de uma maneira à vontade com seu marido, muita vontade, dormindo à vontade com o marido. À vontade, quer dizer assim, com roupas inadequadas, porque eles, na ideia desse profeta, a mulher vai dormir com o marido com aquela roupão, aquela coisa toda, para o marido não ver a nudez dela. Imagine que profeta, hein? Profetizando bobagem, falando fora da palavra de Deus. Como, graças a Deus, eu sempre, desde meus 17 anos, que constantemente eu leio a Bíblia toda, aí eu não tive dúvida que estava com uma profetada, não tinha nada de profecia a parte de Deus. Aí eu vi logo que ele não conhecia a Bíblia, que ele estava falando bobagem, porque a Bíblia manda que a mulher casada cuide das coisas como agradar o seu marido. Então, como é que a mulher vai estar cheia de roupão se o marido não se agrada disso? Qual é o marido que quer se agradar de uma mulher cheia de roupa na cama? Ela tem que estar cheia de roupa quando ela sair, que às vezes não acontece. Sai à vontade, com cada roupa provocante, fazendo com que
homens que vão passando têm pensamentos impuros, então o pecado é dividido, dela que se expôs com aquele que foi e pensou. Isso que a gente vê muito, mulher fazendo isso, saindo à vontade, de qualquer jeito, com aquelas roupas provocantes, e os homens pensando e ela pecando também, porque se ele pensa porque ela provocou, o pecado também está sobre ela. Mas na cama com seu marido, é para dormir à vontade mesmo, porque é dessa maneira que agrada o marido. E a Bíblia diz que é para a mulher casada cuidar das coisas como agradar o seu marido. E esse profeta, que seja falso profeta, que não conhecia a Bíblia, que com certeza estava falando da sua cabeça, soltou essa palavra no meio do culto de oração. Achou que estava orando, que Deus revelou isso. Que ali tinha uma mulher que estava dormindo à vontade com o marido. E todo mundo sabia que quem estava ali, que não tinha essas ideias erradas, era eu estudava a Bíblia, e todo mundo sabia que esse profeta estava falando porque estava me vendo de brinco. Quando eles veem uma coisa que eles acham errado, eles começam a inventar coisa. Então eles achavam errado usar brinco, esse profeta. Então eu estava de brinco, porque eu nunca tive problema com brinco. Eu tenho que ter problema é com as coisas que vêm a estar ofendendo ao nosso Deus, que é a língua, que se não tiver tomada pelo Espírito Santo e com o coração cheio da palavra, vai falar bobagem. Mas não com brinco, senão isso não afeta nada. Contanto que você use o brinco de uma maneira que você não gastou esse dinheiro e deixou uma vida no inferno, porque a gente tem que também avaliar isso. Se eu tenho que comprar um brinco, mas tem uma vida que eu preciso falar de Jesus para ela se converter, eu renuncio se eu não tiver o dinheiro para as duas coisas. Vai me custar o dinheiro do brinco, eu ir num bairro marginalizado, que eu tenho que levar pão para eles, e aí eu tenho que escolher entre o brinco e aquelas vidas que estão lá, então eu vou escolher aquelas vidas. Mas se eu não afetei, não fiz alguma coisa que estivesse atrapalhando o reino de Deus, se eu tenho condições de fazer as duas coisas, usar o meu brinco e ver as vidas que estão perdidas, aí não tem problema. O problema do brinco só se você fica de brinco e cheia de joias e cheia de tudo e está deixando o reino de Deus em último lugar. É primeiro lugar. Mesmo que eu tenha que renunciar a coisas que são lícitas, não tem nada de errado usar um brinco, mas se eu tenho uma condição de deixar aquele dinheiro do brinco para ir ver uma vida que está no inferno, no lugar que eu tenho que levar comida, porque se não levar comida ele não vai vir, então vou fazer isso. Então esse profeta aí estava totalmente fora da palavra, como me viu de brinco, achou que também eu deveria dormir à vontade com o marido, que tudo isso era doutrina da cabeça dele, que na Bíblia não tem nada disso. A Bíblia diz que a mulher usa das coisas como agradar seu marido, então tanto o brinco agrada o marido, arruma o rostinho da mulher, fica mais bonitinho, e tanto dormir à vontade com o marido também agrada o marido, isso que a Bíblia manda. Então tem que ter cuidado, porque os profetas falsos existem todo o tempo, mas o profeta de Deus tem que ser valorizado, assim como o profeta Jeremias, o profeta Isaías, Abacuque, todos que estão aqui na Bíblia são exemplo para nós, de homens que ouviam realmente a Deus, e nós precisamos estar nessa mesma dimensão, porque hoje não é falando como eles falavam antes, ouvindo direto de Deus, mas é ouvindo pelo que Deus deixou escrito, que é a sua palavra, a Bíblia, é a palavra de Deus. São as nossas profecias de hoje, que nós devemos estudar, e na hora que Deus disser, fala isso para fulano, já está no seu coração, você vai lá e fala. Tem uma mãe que está deixando seus filhos e não está cuidando dos filhos, está na mão de babá, de titi e vovó. Aí está ali naquele lugar onde você está e Deus começa a queimar o seu coração, aquecer o seu coração e mostrando esse versículo. Deuteronômio, capítulo 6, versículo de 4 a 9. E você está ali olhando para a pessoa e Deus dizendo, vai lá e diga para ela. Aquela mãe ali, vai e diz para ela, fala para ela. É essa a profecia de hoje. É o Senhor ver alguém que está precisando de uma palavra, você lê a Bíblia constantemente, de Gênesis a Apocalipse. E aí já está guardado no seu coração. Na hora exata, o Espírito Santo vem e lembra. Porque você já estuda a palavra. Então o Espírito Santo mostra Deuteronômio, capítulo 6,
de 4 a 9, para você falar para uma mãe que não está cuidando dos seus filhos, que deixa os filhos na mão de vovó, vovó cochilando, não tem condição física para estar sentada, passando horas e horas com as crianças ensinando a Bíblia, porque inculcar não é uma horinha, inculcar é tempo, muito tempo. Você nunca viu ninguém inculcar uma coisa na cabeça de uma pessoa em 5 minutos, nem meia hora. Tem que ter tempo. É pela manhã, é pela tarde, é pela noite, em tudo que fizer, trazendo o conhecimento da palavra na cabeça da criança. A vovó vai ter tempo para isso, ela tem que cochilar. Ela já deu o que tinha que dar, agora ela tem que cochilar. Então, o profeta recebe a missão, vai até lá e diz: o Senhor está me dizendo que eu deveria falar para você isso, eu vou lhe falar. Ele está falando de Deuteronômio, capítulo 6, de 4 a 9, que para inculcar a palavra de Deus na cabeça das suas crianças. A pessoa vai tomar aquele estremecimento, vai se estremecer, mas se for uma pessoa de Deus, imediatamente ela vai lembrar que não tem feito, porque Deus não ia mandar falar que nem vão. Não tem feito isso, e ela vai ficar quietinha ali até chorar se for uma pessoa quebrantada, por ver que estava fora do caminho do Senhor, fazendo as coisas erradas, deixando seus filhos no ano do povo. E o Senhor lembrou dela. Quando o Senhor manda o profeta falar, é porque está mostrando que está lembrando, que está querendo o conserto, está querendo mostrar o amor incondicional dele. E a pessoa ali vai decidir se aceita ou não. Se aceitar, será grandemente abençoada. Se não aceitar, no final vai ver o resultado de uma criança que é criada de mão de babá, de titia e de vovó. Você vai ter sempre que ver uma história. Eu sempre conversei muito sobre isso, e aí algumas as avós ficavam zangadas, tristes, porque eu falava disso. Avós que são minhas amigas, que são pessoas que a gente ama, mas eu não posso, o profeta não pode seguir o amor falso. Isso é amor falso. Se Deus manda falar uma coisa para o conserto daquela vida, e eu não vou falar não, que eu amo muito essa pessoa, ela vai ficar sofrida, ela vai ficar triste comigo. Eu, graças a Deus, não tinha esse problema. Deus mandava falar, eu falava. As avós cuidarem das suas vidas e vir para o templo orar, viver sua vida de idosa na presença do Senhor, o dever do ancião, o dever do solteiro, o dever da viúva, está no templo orando. São pessoas que estão livres. Viúva está livre, não tem marido, vem para o templo orar. As avós já criou os filhos, vem para o templo orar. Os solteiros já não tem compromisso de casa de mulher, vem para o templo orar. São as pessoas mais indicadas para estar fazendo da casa de Deus casa de oração, porque são livres para fazer esse serviço. Então, eu dizia: ô, minhas queridas, vem orar. Eu não estou tomando conta do meu neto. Ô, minhas queridas, vem orar, estou tomando conta do meu neto. E Deus dizia: diga para elas que não é o tempo de criar, que pare um Deus que balance. A mãe deve cuidar do seu filho. Quando o Senhor fala lá em Deuteronômio 6, de 4 a 9, está falando da mãe, dos pais. Mãe e pai, mas o pai é somente na hora da noite, quando chega, né, para dar um apoio no culto doméstico. Mas a mãe é o dia. Pelo menos deveria, né? Ser o dia todo ali com os filhos, lavando os pratos, ensinando. Meus filhos estão vendo como meus pratos estão limpinhos, lavadinhos? Assim Deus faz comigo, faz com você. Limpa o nosso coraçãozinho. Em cada coisa que faz, falando de Deus. Não é só porque a Bíblia tem que estar aberta, mas em cada atitude, em tudo que faz, trazer a Bíblia presente ali. Então, a gente vê que a pessoa precisa de ouvir e a gente não quer falar porque a gente é amiga, mas eu tinha que falar. E o resultado, ficavam tristes, zangadas. Hoje a gente procura, esses netos estão doutores, que é todo orgulho das avós é ter um filho doutor. Porém, não estão vivendo o Evangelho, estão longe de Deus. Claro que Deus vai trazê-los, mas vem trazer com marcas. É diferente daquele que já vem caminhando com o Senhor. E a vovó não tem condição de fazer isso, porque ela fica cansada. Então é mãe que faz isso para o seu filho já caminhar com Deus desde a sua infância. É claro que não é perfeito, vai ter momentos que vai dar aquela queda, escorregar, cair, mas não demora na queda, sabe quem que levanta, que é Jesus, levanta, refaz. É diferente daquele que é criado só para ser doutor, porque a avó não tinha tempo para encocar. Ela dorme, ela cochila. Então ele mete a cara no livro, fica estudando, e depois ele fica achando que ele estuda tudo na vida dele, sem lembrar que o principal estudo é a palavra de Deus. E aí a avó fica orgulhosa, ainda fica orgulhosa, meu filho é doutor, meu filho é isso.
Agora precisa saber se o filho está salvo. Meu neto é doutor, meu neto é aquilo, é aquilo outro. Agora precisa saber se o neto está salvo, que é aí que é o mais certo. O doutorado vai para o túmulo, mas a salvação é para sempre estar com Jesus. Então é isso que é profeta, viu? Eu estou falando de profeta, estou falando de Isaías, de Jeremias, capítulo 31. E nós vemos aqui mais uma vez, né? O Senhor mostrando que a promessa que ele fez, mostrando o profeta, né? Tudo direitinho, e a gente só lendo, não somente ficando nos comentários, mas lendo também, porque o questionário tem perguntas da leitura que você faz do capítulo e pergunta do que eu comentei. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém.